Daí, pessoal, mais uma resolução. Uma das informações que pode auxiliar no dimensionamento do número de pediatras que devem atender em uma unidade básica de saúde, UBS, é o número que representa a mediana da quantidade de crianças por família existente na região sob sua responsabilidade. O quadro mostra a distribuição das frequências do número de crianças por família na região de responsabilidade de uma UBS. Bom, tem uma tabela aqui que indica crianças tem por família e ao lado o número de famílias que tem essa quantidade de crianças. Por exemplo, nenhuma criança por família, eu tenho 100 famílias com essa qualidade. Uma criança por família, eu tenho 400 famílias com essa característica. Duas crianças na família, 200 famílias e assim por diante. O número que representa a mediana da quantidade de crianças por família nessa região é. Então ele pede aí a mediana dessa distribuição. Observa que essa distribuição ela está realizada com frequência, é uma distribuição com frequência. E vou lembrar para ti o conceito de mediana. Mediana é o elemento dentro de uma distribuição que fica na posição central, ou seja, o elemento bem no meio de uma distribuição desde que os elementos estejam ordenados em ordem crescente ou em ordem decrescente, que é o caso aqui, ó. Os elementos eu tenho em ordem crescente, de 0 até 5. Então, a mediana será o termo centralizado dessa distribuição. Pois bem, se eu tenho uma quantidade ímpar de elementos, vou colocar aqui, ó. Se eu tenho uma quantidade ímpar de elementos numa distribuição, o elemento central, a mediana, a posição da mediana, vou colocar aqui, ó, a posição da mediana, se fazem somando-se 1 nessa quantidade ímpar de elementos. Então, vou colocar aqui, ó, n mais 1 e vou dividir por 2. Certo? Então, para eu encontrar a posição mediana, eu acrescento 1 na distribuição e divido por 2. Por exemplo, se eu tenho os elementos 8, 10, 13, 17 e 19. Olha só, eu tenho 5 elementos e eles já estão ordenados em ordem crescente. E eu quero encontrar o termo mediano ou a mediana. Bom, a mediana será intuitivamente aqui, é o termo central, que é o 13. A mediana é 13. O que estou a observar é o terceiro da lista. Como é que eu encontro esse valor aqui, ó, terceiro? Como é que eu sei que é o terceiro? Bom, aí usa aquela técnica, né? N mais 1 sobre 2. Eu tenho 5 elementos, 5 mais 1 e divide por 2. 5 mais 1, 6, divide por 2 é 3, ou seja, é o terceiro elemento. Então, isso é interessante quando a quantidade de elementos é uma quantidade ímpar, mas uma quantidade grande. Por exemplo, 81 elementos, 143 elementos, 277 elementos, enfim, quando a quantidade é grande, para eu saber a posição mediana, eu uso essa técnica. Se a quantidade é ímpar, eu acrescento uma unidade e divido por 2. Mas se a quantidade de elementos for uma quantidade par, bom, aí eu faço a média, né, a posição, eu já defino, e aí eu faço a média aritmética, a média dos dois termos centrais. A média dos dois centrais. Se eu tenho uma quantidade par. Mas como é que eu encontro a posição desses dois termos centrais? Eu vou colocar aqui de novo, ó, como que se faz a posição. Ou as posições, né, já que são dois termos. Eu faço a mesma técnica do mais 1. Aqui eu faço n mais 1 e divido por 2. Quando a quantidade é par, vai fazer o contrário, vai fazer n sobre 2 e depois vai somar 1. Como assim? Bom, se eu faço n sobre 2, a quantidade par dividido por 2, eu encontro um dos termos centrais. E aí eu somo mais 1, ou seja, pego o próximo. Deixa eu colocar um exemplo para ti aqui, ó. Vou colocar 8, 10, 13,
17, 19, aqui tem 5 elementos, vou colocar mais o 24. Olha só, agora eu tenho 6 elementos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos, e eu quero a quantidade, eu quero as posições centrais para fazer a média. Quantidade de par aqui, né, 6 elementos. Intuitivamente eu percebo que os dois centrais, olha só, é o 13 e o 17. Vou somar e vou dividir por 2, ok. Mas, se eu tenho uma quantidade maior, uma quantidade par com mais elementos, como que eu encontro, como que eu sei quem são os dois centrais? Bom, eu faço a metade, ou seja, eu pego a quantidade, divido por 2, depois somo 1. Então eu vou fazer isso. Ó. Se eu tenho 6 elementos, 6 dividido por 2, eu encontro 3, ou seja, será o terceiro. E o mais 1, o que é o mais 1? O mais 1 é o próximo, que será o quarto. E como de fato, ó, eu percebo que o terceiro e o quarto elementos são aí os termos centrais. Ok? Então eu tenho essa técnica, vamos dizer assim, né, para calcular a posição central ou as posições centrais. N mais 1 sobre 2 ou N sobre 2 mais 1. N sobre 2 é um deles e mais 1 é o próximo. Ok? Então um resumo aí do que se trata a mediana. Agora eu vou para o exercício. Eu tenho 100 famílias, tá, com 0 elementos. 400 famílias com 1 elemento, uma criança. 200 com 2 e assim por diante. Se eu faço a soma disso, olha só, 100 mais 400 dá 500, 700, 850, 950, mais 50, eu tenho 1000. Então eu tenho 1000 famílias, eu tenho 1000 elementos. A quantidade par. Então como é que eu sei, como que eu vou calcular a mediana? Vou fazer a média dos dois centrais. Então a mediana em relação à posição ou em relação às posições centrais, para eu fazer a média e definir a mediana. Posições centrais, o que eu faço? N sobre 2, são 1000 elementos, então 1000 divide por 2, que dá 500. Então, um primeiro termo centralizado é o 50º termo. Então, tá aí o 500. Aí eu vou fazer agora o N mais 2, N sobre 2 mais 1. N sobre 2 mais 1, o que ele é? Bom, é o próximo, né? N sobre 2 é o 50º, que é o termo 500. Então, agora aqui eu tenho o próximo, 501. Então, essas são as duas posições centrais, 500 e 501. Bom, então agora eu posso fazer a mediana, né? A mediana vai ser a média desses valores. Mas quem são esses valores? Bom, aí pensa. Eu tenho aqui, ó, 100 famílias com 0 crianças. Eu tenho mais 400 famílias com uma criança. Então, observa que isso aqui, ó, as 100 famílias, é de 1 a 100 aqui, ó, de 1 a 100. Esses 400 começam aonde? Começam na 101, na 101ª fila, ou família, e vai até a família de número 400. Aliás, a família 500. São 400 famílias, vai do 101 até 500. Então, nota que a família de número 500, ou 500 aqui na ordem, fica dentro dessa faixa que tem um filho. Então, a mediana aqui será o valor 1, e enquanto que o valor 200, o valor 2 aqui, ó, de filhos, inicia na família de número 501. Que essa família vai até, são 200 famílias, vai até a 700. Então, o que acontece? Acontece que na posição 500 eu tenho uma criança por família, e na posição 501 eu tenho 2 crianças por família. Portanto, a mediana será dada pela média, 1 mais 2 divide por 2. Isso é igual a 3 divide por 2, e aí a mediana é igual a 1,5, alternativa
B. Ok? Então era isso, eu espero que essa resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço, te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.